What's up, guys? Aqui quem fala é o JC Thiago Mestre e esse aqui é o terceiro vídeo dessa série de vídeos sobre como diferenciar o uso entre algumas palavras, elementos e estruturas da língua inglesa que causam bastante confusão nos alunos. Vamos lá então, pessoal. Qual é a diferença no uso dessas duas palavrinhas aqui, ó? Então, what's the difference? Beleza? Começando então pela pronunciation, então pela pronúncia. Como que eu pronuncio cada um desses dois carinhas aqui, ó? Então, primeiro caso, a pronúncia é bem fácil, aqui ó, a transcrição fonética já nos diz, né? Então, a pronúncia é very, very, tá? E no segundo caso, a pronúncia é to, tá? Então percebam que o som, ele é um pouco assoprado, tá? Então, to, tá? Então, é o mesmo som do número 2. Beleza? Vamos lá então, meaning. Qual é o significado de cada um aqui dos dois carinhas? Então, primeiro caso, very, pode ser traduzido como muito. E no segundo caso, to. A maioria das pessoas pensa que o to tem o significado exatamente igual ao very, mas não, tem uma diferença. Vamos lá então, ó. To pode ser traduzido de uma melhor maneira como, vamos lá, demasiado, tá? Então, very significa muito e o to significa demasiado. Então, né, expressa uma ideia de uma quantidade maior, tá? Não uma quantidade, mas de uma ênfase maior, beleza? Enquanto o muito expressa uma ideia de algo mais moderado, beleza? Vamos lá então, continuando. Então, ó, difference, tá? Qual é a diferença no uso de very e to? Então, como sempre, uma breve definição para que a gente possa entender, já começar a entender a diferença. Então vamos lá, ó. Very expressa a ideia de muito, tá? Mas não mais que o necessário, ou não mais que o suficiente. Já o to expressa a ideia de demasiado, tá? Então, ou seja, mais que o necessário ou mais que o suficiente. Então, o to transmite uma ideia negativa, tá? Como se fosse até mesmo, como eu disse, né, nos outros casos, outros vídeos, né, uma ideia de uma crítica, beleza? Vamos lá então, examples, mais uma vez estudando por meio de exemplos. Vamos lá então, ó. You are very late. You are too late. Qual é a diferença no significado dessas duas frases aqui? No primeiro caso, usamos very e no segundo, too. Será que, né, vai ter uma diferença aí bem grande? Sim, vamos lá então. Ó. Percebam aqui, ó, você está muito atrasado. Então, o significado aqui no primeiro caso é de que você está muito atrasado. Imagina que o seu patrão está falando assim para você, ó, you are very late. Né? Então, você está muito atrasado. E agora, imagina ele falando essa outra frase, you are too late. Então, você está atrasado demais, tá? Perceba então que a segunda frase, quando a gente utiliza o to, né, a ideia que é passada aqui é de demasiado, é uma ideia negativa e é como se fosse então uma crítica, tá? É uma ênfase, existe uma ênfase maior na ideia de que você está atrasado. Então, you are too late. Né? Você está atrasado demais. Então, se seu patrão usa essa forma em vez dessa forma, né, você está, digamos assim, ferrado, beleza? Vamos lá então, ó. You drive very fast. You drive too fast. Então, qual é a diferença? No primeiro caso, a ideia que é transmitida é que você dirige muito rápido, tá? Então, beleza, né? Digamos assim, não estou expressando uma ideia negativa, tá? No segundo caso, you drive too fast, expressa uma ideia já negativa, mais do que o necessário. Você está dirigindo, ou você dirige mais do que, não mais do que o necessário numa questão de frequência, mas a velocidade na qual você dirige é mais do que o necessário. Então, ó, você dirige rápido demais, né? Então, you drive too fast, né? Como se fosse então uma crítica, uma ideia negativa. Beleza? E mais um exemplo aqui, ó. He likes her very much. E he likes her too much. Então, no primeiro caso, né, eu expresso a ideia de que ele gosta muito dela. Então, é uma quantidade, digamos assim, é uma intensidade grande, mas não tão grande, não tão negativa como o to, tá? Nesse caso aqui não é negativo, né? Nesse caso aqui, né, expressa uma ideia de mais do que o suficiente, tá? Então, he likes her too much, tá? Então, ele gosta demais dela. Então, mais do que o suficiente, beleza? Aqui
né, expressa a ideia de que ele gosta de uma maneira suficiente, tá? Então, he likes her very much. Agora, se eu usar to, eu expresso a ideia de que ele gosta dela de uma maneira mais do que o suficiente, beleza? Alright guys, if you like this video, please hit the like button, subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next videos.